O primeiro foi Caim que chegou primeiro com a oferta. Se fosse para ver o sacrifício, o esforço de Caim da oferta, ele teria recebido primeiro a oferta de Caim, porque ele chegou primeiro. Mas Abel trouxe o melhor, não foi ter chegado primeiro, ele trouxe o amor, ele trouxe as primícias, o melhor ele escolheu para Deus e levou para o Senhor. Quando o Senhor... 4:3. É isso mesmo. Versículo 3: E aconteceu ao cabo de dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. Olha o que o Senhor fala para ele. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Olha que coisa tremenda. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Ou seja, olha que coisa tremenda. O que é nós termos temperança? Domínio próprio. O pecado chega diante de nós. Se a Bíblia diz assim, o bem que eu não posso fazer eu cometo pecado. Irmãos, 24 horas por dia, seja até dormindo, o diabo vai estar lançando as suas setas, ou seja, vai estar criando situações para nós errarmos o alvo, que é não agradar o Senhor, não servir para o Senhor. Pecar é a mesma coisa que você colocar uma mira, um alvo na parede, põe um alvo, pega uma flecha e vai acertando. Sabe aqueles alvos coloridos? Tem amarelo, verde, vermelho, aquela bolinha. Você pega um dardo e você vai acertando. Se você não acertar no vermelho, no centro, no meio do alvo, você está pecando. Ou seja, pecado é não acertar o alvo. Ou seja, você não acertar, não agradar, não servir agradando ao Senhor. Aí você pecou. Quando o diabo vai criando situações para fazermos pecar, existe duas coisas que geram muita discussão, mas para mim não tenho a mínima dúvida. Existe pecadinho e pecadão? Não. Pecadinho e pecadão não. Mas existe as consequências bem diferentes de um pecado para o outro. Sim. Ou seja, a Bíblia diz que tem pecado que é para morte. Olha, irmãos, olha que coisa interessante esse negócio de pecado. A irmã Cidete falou algo para mim esses dias, essa semana, que me chamou muita atenção. Ela falou que o irmão, não vou falar aqui quem, não é daqui, de outro estado, dando ensinamento a respeito do adultério. E esse irmão que estava dando ensinamento a respeito do adultério, ele já havia cometido adultério. Aí fica aquele negócio: mas o adultério não é lá aquelas coisas que estão falando, aquele pecadão que estão dizendo. Tudo igual. Desculpa, meu irmão, não é nada igual, é bem diferente do outro. Por exemplo, qual que é a diferença de um pecado do outro? A gravidade, as consequências que serão diferenciadas de um para o outro. Quando você mente, quando você engana uma pessoa, vou falar aqui da mentira, para poder entender melhor. Você está pecando contra quem? Você mentiu, você está pecando contra o Espírito. Ou seja, você está pecando contra, vamos dizer assim, aquilo que é âmbito espiritual. Você mentiu, você pode estar enganando alguém, fazendo mal para alguém, mas se é para você mesmo, aquela mentirinha base, você mentiu e não tem uma consequência gravíssima, mas é pecado mentir, porque a Bíblia diz que o pecado, que a mentira, quem que é o pai da mentira? O diabo. Então você mentiu, você abriu a boca, saiu a sua palavra, que é mentira, no mundo espiritual está fazendo efeito. Agora, o pecado, por exemplo, do adultério, da prostituição, é um pecado direto contra o corpo, cara. Você está entendendo? A pessoa caiu em adultério, cometeu o ato do adultério, Deus perdoa? Sim.
Claro que Deus perdoa. Mas esse pecado foi direto contra o corpo. Contra qual corpo? O seu corpo. Você caiu no adultério, você cometeu a prostituição, você pecou contra o seu próprio corpo. Ou seja, e nós, o corpo é o quê? Templo do Espírito Santo. Para poder entender ainda um pouquinho mais, a Bíblia diz que quando o homem deixa pai e mãe, ele se une à sua esposa e ambos se tornam uma só carne. Uma só carne. Ou seja, duas pessoas, uma mulher e um homem, deixou a família, mãe e pai, noivou, casou, se tornou uma só pessoa, uma só carne. Quando um daqueles dois não mantém o voto de fidelidade que eles fizeram, a palavra tem poder, voto de fidelidade, eles foram para a igreja, casaram no civil, casou no religioso, e fizeram um voto de compromisso dizendo que seria fiel até a morte, na doença, na alegria e tal, ser fiel em todos os momentos até que a morte se separe. Ou seja, quando ele comete o ato do adultério, ele cometeu um pecado no lado também espiritual, mas no corpo. Aí diz a Bíblia, que eu não me lembro bem a passagem, eu guardo bem a passagem, mas a referência eu sou terrível para anotar. Se eu não me engano, foi o apóstolo Paulo diz: se um homem, quando fala homem e falando mulher, está falando da mesma pessoa, tá? Tanto homem quanto mulher, é de uma forma geral. Gênero. Quando ele deita com uma meretriz, sendo ele casado, ele se tornou com ela uma só carne. Ou seja, ele cometeu o ato do adultério, praticou a prostituição, e tudo que havia de pecado naquela pessoa, você possa imaginar, no mundo espiritual, espírito maligno, doença, tudo que você possa imaginar, a partir daquele momento ele se tornou uma carne com a meretriz, ou seja, tudo que tinha nela passa para ele. Por isso que eu posso entender um pouco melhor quando Jesus fala a respeito do adultério. Ele fala assim: o homem casou não deve separar, Deus é contra o divórcio, mas pela dureza do seu coração, pela dureza do coração do homem, é permitido o divórcio na morte. Quando a pessoa morre e está viúva e está livre para casar de novo, não é divórcio, está livre para se casar de novo. 3 situações. Primeiro é a morte. Morreu um dos cônjuges, ou que ficou está livre para casar. Se ele casar de novo, ele não vai pecar, ele não cometeu o ato do adultério. Segundo, no ato do adultério, aquele que cometeu o adultério, aquele que provocou o adultério, aquele que foi lá e deitou com a meretriz, né? O traidor, não o traído, aquele que cometeu o ato do adultério, naquele exato momento ele se tornou uma com a meretriz, ou seja, com aquele espírito maligno, com o pecado. E a vítima, aquele que foi traído, ele está diante de Deus, inculpável. Está inculpável. Ele não provocou, ele foi vítima, ele foi traído. Através desse momento, aí tem sim o direito de um divórcio. A pessoa traída, se quiser se divorciar, ela pode, mas o bonitão que cometeu a traição pode esquecer, meu irmão, tem que voltar para sua família de novo. Isso é a Bíblia. Isso é a Bíblia. Porque fica fácil. Eu cometo, separo, caso, cometo de novo e vou simplesmente aprontando. Mas quem foi o traído, ele tem mais caráter, tem mais personalidade, é mais honesto, é mais fiel e não cometeu aquele ato. E a terceira hipótese, terceira situação para um novo casamento, é quando a Bíblia diz que tem 2 crentes. Um se tornou incrédulo, não quer mais saber de Deus, foi para o mundão, foi para o mundo, trocou Deus pelo mundo. Aquele que ficou na presença do Senhor está livre, já não é mais uma só carne com aquele que está no mundo. Amém? Amém. Por que eu estou falando isso? Porque tem o pecado também, o pecado, acabei de falar, o pecado se peca contra o espírito e o pecado contra o corpo.
O pecado no âmbito espiritual e o pecado direto do corpo. Um exemplo, o uso da droga, da bebida. Você está ali arrebentando o seu corpo. É pecado?